Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conteúdo legal. E hoje a gente está com conteúdo aqui, né, Walter? O- De velocidade. Velocidade impactante. Hoje a gente está recebendo o Marcos Dimitri, mais conhecido como Dimitri. Isso. É, primeiro, Dimitri, a gente queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e a gente queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí e iniciasse contando um pouco sobre sua história, como é que você se inseriu nesse mundo da velocidade. Ah, legal. Prazer a todos, eu sou o Dimitri, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho dessa nossa história aí, um pouquinho desse mundo, né? Que a gente acaba vivendo aí. É um pouco diferente da maioria, mas que é bem legal, que a gente vai estar contando algumas histórias aqui para vocês. E assim, tudo começou lá atrás, né? Se eu não estiver enganado, 98 foi quando meu pai deu início a essa vida, digamos assim. O que acontece? Antigamente, nessas cidades pequenas, interior, enfim, ele tinha um carro chama manobra radical, que é um carro como se fosse um cavalo de pau, que o pessoal fica rodando. Então, era isso, ele tinha um carro disso, e aí tinha alguns amigos também. E aí ele era meio que contratado pelas prefeituras para ir nessas cidades, começar a fazer esses eventos às vezes parava uma avenida ali da cidade, começava a fazer esse evento de cavalo de pau ali e tal, e aí ele ia de uma cidade, ia para outra, uma cidade, ia para outra, né? Minha mãe já estava com ele nesse tempo, então e aí eu comecei eu nasci ali já nessa loucura, nesse rodopio, nesse negócio, fumaça, carro, motor. Então eu já nasci ali. E aí após um tempo, ele deu início à arrancada aqui em Goiânia, bem nos primórdios do autódromo mesmo. Ele começou a fazer provas de arrancada e antigamente na época não tinha nada assim muito Organizado. não era nada muito organizado. Era tipo assim, o pessoal ia, todo mundo, entrada gratuita, e o autódromo virava aquele forno de gente, todo mundo, para todo lado. E aí, assim, o que eu tenho é essas memórias mais por fotos e tal, né? Porque nessa época eu não tinha nem nascido ainda. Tava, acho que na barriga da minha mãe, que foi ali em torno de 98. Na verdade, eu nasci em 97, tinha um aninho, né? Então, assim, não tinha noção de nada ainda. E aí ele foi fazendo esses eventos de arrancada. Antigamente era só o que é o esporte de arrancada, para que fique mais claro e resumidamente. São dois carros que partem parados, um ao lado do outro, né? E quem chegar na frente ganha num percurso de 201 metros. Só que aí tem muitas variações, porque, por exemplo, a gente tem carros tração traseira, a gente tem carros tração dianteira, né? Então a gente tem hoje a gente também tem vários carros tração integral, que são nas quatro rodas. Então assim, a arrancada é muito isso aí. E na época era mais a questão dos trações traseiras mesmo, inclusive o carro que ele fazia o show de manobra dos interiores, então ele usava para utilizar no evento de arrancada também. E aí começou a chegava pessoas, e aí começou a vir pilotos de outros estados também para vir correr aqui. E assim, todo evento era um grande sucesso. Tem fotos que tá tudo tampado de pessoas. E o evento foi crescendo, né? Até ele se tornar o que é hoje, que é o KM de arrancada. Inclusive, eu tô com a camisa aqui do evento. Inclusive, né? Eu até expliquei para a Ceni, porque a gente tá sem camisas femininas, mas uma camisa aqui pro Walter, mas Obrigado. Vou até deixar aqui eu esse. fico em dívida com você para trazer essa Imagina. camisa também, a Obrigado. camisa nossa do evento aí, que a gente lançou, essa camisa é a última que a gente lançou. E aí o evento nasceu, né, foi organizando, né, o esporte arrancada foi se estruturando, a partir de um momento, porque antigamente, anos 2000 ali, a tecnologia era muito baixa, tipo assim, não tinha quase nada de tecnologia pro sistema de arrancada na época. Então era meio que no olho mesmo, assim. Os carros arrancavam, quem passar na frente era a bandeirada do lado que tinha ganhado. Meio que bem estilo corrida de Velozes e rua, esse Furiosos. negócio assim, bem estilo Velozes e Furiosos. Então começou
bem nessa vibe mesmo de Velozes e Furiosos. E aí foi estruturando, né? Foi se passando os anos, foi chegando as tecnologias de cronometragem. O que que é a cronometragem? Ela é a marcação de tempos, né? Para a gente saber com mais precisão qual que foi o carro que chegou na frente. Porque às vezes poderia arrancar os dois carros e chegar os dois carros lado a lado. E aí sempre um vai falar que ganhou, o outro vai falar que ganhou. E assim, a olho nu, como é muito rápido, às vezes não dava para saber quem é que tinha ganhado. E não tinha câmera, por exemplo, para as pessoas filmarem na época. Voltar. Para botar uma câmera lenta ali para saber quem é que ganhou. Não tinha isso na época, né? E aí foi evoluindo nessa questão de cronometragem, de marcação de tempos, né? E o evento, o esporte em si, ele foi evoluindo, né? Foi cada vez chegando mais carros, como eu falei, de outros estados. O evento foi aumentando, foi ficando também mais conhecido, né, por todo. Hoje o KM de arrancada aqui em Goiânia, ele tem bastante tradição, não são todas pessoas que conhecem, lógico, mas se a pessoa está inserida, pelo menos de alguma forma, no mundo dos carros ou algo do tipo, ela provavelmente já ouviu falar do evento, né? Hoje a gente tem apoio também de TVs que sempre estão passando sobre o nosso evento, grandes parceiros que a gente foi construindo aí ao longo do tempo e virou tradição aqui em Goiânia. Que o povo gosta de carro mesmo, E né? o povo gosta de carro. E uma pergunta que você foi falando, eu fiquei assim na dúvida, porque eu e carro a gente tem uma relação de Amor e ódio. amor e ódio, né? Amor por mim e ódio por ele, porque, nossa senhora, é meio difícil. O que é considerado ali para a pessoa poder ganhar? É quando passa à frente do carro ou o pneu? Porque tem carro, ou sempre vai competir carros do mesmo modelo. Porque, por exemplo, tem carro às vezes que a frente ela é maior, outros Maior. é mais retinho. Então, como que funciona nesses Não, casos? ótima essa pergunta, porque assim, até faz parte dessa história, né? Antigamente, igual eu tava falando, como era no olho ali, era qual carro passava na frente. E aí tem carros que tem a frente muito maior. E mais ainda, antigamente, por exemplo. Uhum. Meu pai, ele sempre foi fã de caravana. Então, ele já teve 3 caravanas, hoje ele tem 2. Mas, assim, a caravana é um carro extenso. Por exemplo, o Opala também é um carro bem grande, em comparação a outros carros da mesma época, tipo um Chevette, por exemplo. Um Opala é bem maior do que um Chevette, maior do que um Gol. Então, assim, tem essa diferença, né? E antigamente era ali quem passasse na frente questão do para-choque mesmo, porque era no olho, né? Mas aí, conforme foi evoluindo e foi chegando no sistema de cronometragem, a cronometragem ela tem um sensor que fica mais ou menos da altura do microfone aqui, um pouco mais baixo, que vai pegar o pneu do carro. Então, assim, por Hum. exemplo, tem carros que tem o para-choque muito alto, algo do tipo, ou muito baixo. Às vezes, se ele tiver o para-choque muito baixo, a gente tem um regulamento hoje em dia que ele não permite ele arrancar porque o para-choque pega no sensor e acaba que No para cronômetro. fazer todo o processo de largada não é possível, entendeu? Então a gente tem algo que determina essa questão dessa altura mínima, mas são só carros bem preparados que dão esse problema. Igual a gente tem muitos carros de rua no nosso evento e carros assim não acaba que não dá problema. Mas aí os sensores geralmente o tempo ele é fechado, né? Na roda ali, no pneu. A hora que o pneu passa, tampa o sensor e aí o tempo ele é contabilizado. Nesse trajeto, quantos sensores hoje que tem até pro cara chegar no final ali? Até pro cara falar assim, cara, o cara acelerou um pouco antes ali, e talvez ele queimou na largada. Hoje em dia a gente tem 2 modalidades que são mais praticadas, que é a arrancada de 201 metros, que é 1/8 de uma milha. E, tipo assim, até é bom explicar por que é essa metragem um pouco fora Do né? padrão, né? 201, porque é 1/8 de milha, né? Pega 1/8 de uma milha, e aí são os 201 metros. E aí tem um outro tamanho de prova também, que é 402 metros, que seria 1/4 de milha, que seria o dobro ali. Então, na corrida, na prova, e que são a maioria das provas, inclusive as que a gente faz de 201 metros,
tem cerca de... Só no lado da pista do piloto, que ele está acelerando ali, tem cerca de 9 sensores, né? Que fazem a marcação do tempo até chegar no final. E aí são sensores de tempo e sensores de velocidade. E aí envolve vários sensores, por exemplo, na largada já são 3 sensores ali, porque o carro ele tem que estar exatamente em um local para ficar, porque tipo assim, não pode um carro estar um pouco mais aqui e o outro estar um pouco mais na frente, tem que ser, então é tudo por sensor. Eles têm que estar exatamente no mesmo local e é o sensor que aparece lá para ele no pinheirinho, que é onde ele está vendo, como se fosse um semáforo hoje em dia. Só que aí ele é bem mais completo, com mais luzes e tal. E aí ele vai saber que quando ele está naquele momento ali, naquele exato local ali, aí todas as luzes estão acesas, sinal que ele está alinhado, que é o que a gente chama. E aí o outro carro também, ele tem que alinhar, tem que acender todas as luzes para eles estarem os dois preparados para quando o pinheirinho descer. E o pinheirinho, ele, só em comparação ao semáforo, o semáforo é vermelho, amarelo e o verde embaixo, né? O nosso lá, que é o pinheirinho que a gente chama, eles são 3 lâmpadas amarelas, que acende a primeira amarela, acende a segunda amarela, acende a terceira amarela e acende a verde. Então, quando acende a verde, ele sai, e se ele sair muito antes, acende uma abaixo da verde, que é a vermelha, mostrando que ele saiu antes do tempo, né, antes do permitido, e aí ele queimou a largada, que é o que a gente chama. Tem alguma penalidade se o cara queima a largada ali? Não tem, só que aquele tempo que ele fez só não é contabilizado. Então ele pode... E acontece muito de queimar, por quê? Porque são 3 sensores. Os carros ficam alinhados nos 2 primeiros sensores e a 30 centímetros de distância tem mais um sensor. E aí, se ele passa nesse sensor a 30 centímetros de distância antes da luz verde acender, ele queimou a largada, já aparece a luz vermelha, para ele saber que ele queimou a largada. Só que ele tem que sair, ele tem que passar nesse sensor muito próximo da luz verde acender, para ele ter algo que a gente chama de reação baixa. Porque se ele passar antes, ele vai ter queimado, aquele tempo não vai ser válido. Só que se ele demora muito para passar nesse sensor, ele tem uma reação lenta. E aí, essa reação é somada depois no tempo final da passada que ele fez, né? Então, assim, ele tem que ter essa reação baixa e tem que ter um bom tempo de pista. Então, por isso que parece que explicando assim é muito complexo. E lá na hora também é um pouco complexo para quem está chegando de primeira, mas aí logo que vai vendo, vai aprendendo e vai... Muito legal. Vai se adaptando. Outra coisa que você comentou aquele dia também, que existe provas que é por tempo de carro para também você ter uma paridade, né? Exatamente. Tipo, um carro muito mais potente, ele vai competir com um carro que faz uma velocidade, um tempo menor, na teoria eu acho que é a mesma potência, né? Assim, a gente tem diversas categorias no nosso evento hoje, né? Que é o seguinte, tem as categorias que são por tempo, que a gente chama de categorias de desafio. Então, tem ali desafio 10, desafio 9, desafio 8. Inclusive, pessoas que são iniciantes, que estão chegando ali pela primeira vez, que tem um carro original, às vezes, eles entram nessas categorias. Porque elas são as categorias de tempo limitado. Se a categoria é 10 segundos, você tem que fazer o mais próximo de 10 segundos possível. Você só não pode baixar. Se você fazer 9,999, esse tempo já não é válido. Você tem que fazer o mais próximo de 10 segundos possível, né? E aí o nosso sistema de cronometragem, hoje em dia, ele é bem preciso nessa questão dos milésimos, né? Então, por isso que foi evoluindo a história. Antigamente não tinha nem essa questão de milésimos. Era tipo assim, o segundo eu acho que tinha só mais 2 casas decimais. Hoje já tem as 3 casas decimais, que é para saber com mais precisão, né, se a pessoa vai conseguir cumprir esse tempo ou não. Muito legal. E deixa eu te perguntar, esses carros, eles são modificados de alguma maneira ou são carros, assim, normais, seu da concessionária pode ir lá? Porque, às vezes, o Walter sempre fala assim, quando eu
dou uma ratinha, né? Ele fala assim, não é o carro, é o motorista. Mas nesse caso lá, os carros eles podem ser modificados ou realmente é o motorista que vai fazer a diferença ali na hora da prova? Não, como eu estava falando pro Walter, tem diversas categorias. Essas desafios que eu falei são as mais iniciais mesmo. Só que aí tem as categorias profissionais. E aí nelas não, são várias modificações que os carros têm. Inclusive são carros que são próprios apenas para provas de arrancada, né? Não se encaixam em outros tipos de corrida. São carros que não podem andar na rua. São carros que são próprios de arrancada, né? Devido a algumas coisas que eles fazem para ter mais performance na pista, que aí fica inconveniente o carro andar na rua, né? Por exemplo, os carros têm gaiola de proteção, os carros têm todo como se fosse um ferro por dentro do carro, que é para proteger o piloto de qualquer acidente que tenha. Por exemplo, carros dianteiros, né? Antigamente, quando eu estava falando lá do começo, era só a maioria carros traseiros. Mas hoje a gente tem muito carros tração dianteira, Gol, por exemplo, entre outros carros, Voyage, que aí tem uma preparação. Por quê? Porque como o carro ele é tração dianteira, ele tem que ter quanto mais peso na dianteira, melhor, para que o carro tenha mais tração. Então, assim, os carros fazem diversas modificações. Por exemplo, um tanque de um carro original, o tanque fica lá na parte traseira do carro, o tanque de combustível. Eles alteram esse tanque, né? No formato dele, colocam outra espécie de tanque e colocam lá no motor. Então, esse tanque de combustível, ele fica de um tamanho menor, porque os carros só precisam do combustível necessário para fazer a passada. Não precisa ficar combustível para rodar o final de semana inteiro, para viajar. Não, é só o combustível necessário para fazer aquela passada. Então, por exemplo, um tanque ali de 15 litros se torna um tanque de 5 litros ou menos. E eles colocam, né, tudo que é possível para colocar para a dianteira no carro, ali no motor, para ter o máximo de peso na dianteira, eles fazem isso, né? E aí são diversas modificações que inviabilizam esses carros de andar nas ruas, porque assim, acaba sendo perigoso até para andar nas ruas. Inclusive, a gente tem essas categorias para iniciantes que a gente fala, ou categorias que não são profissionais ainda, porque o intuito do nosso evento é tirar os rachas das ruas e levar para um local apropriado, que é o Autódromo de Goiânia, ou que seja um autódromo, que seja um local adequado para estar realizando tal esporte, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, querendo ou não, principalmente vários carros esportivos estão saindo aí e, cara, o cara que tem um carro desse, ele quer acelerar, não tem como. E assim, se ele não tiver um espaço para ele acelerar, ele vai querer acelerar na rua e aí colocando outras pessoas em perigo. Então a gente faz o evento justamente para isso, né? Para trazer esse pessoal que gosta de acelerar, que gosta do mundo de carros, para acelerar em um local com toda a segurança necessária, equipe de resgate, equipe de brigadista, ambulância, médico, né? Então, com toda a segurança necessária para que realize o... Dimitri, pelo que você vai me falando, tipo assim, se me corrija se eu estiver errado, mas um evento desse, até ele ser viabilizado, ele mexe com a infraestrutura de vários tipos de negócios, de empresas, porque assim, ó, primeiro tem a pessoa que gosta do veículo, ele provavelmente vai preparar o veículo, então ele tem que ter alguma oficina de customização ali que vai fazer essas modificações do veículo para ele. Tem o mercado de peças também, que provavelmente é peças preparadas, específicas, mais resistentes. E pro evento também você tem uma infraestrutura violenta, né? Porque, tipo assim, você tem que garantir segurança, tem que acomodar bem as pessoas, os pilotos, quem quer assistir o evento. Como é que funciona na prática, o evento mesmo? Qual que é a infraestrutura que você precisa para fazer um evento desse tamanho? Então, como você disse, a gente trabalha com uma gama de setores que o nosso evento acaba influenciando. E vamos lá, por exemplo, eu tenho um carro, ou você tem um carro, Walter, você quer preparar um carro. Você vai levar em alguma oficina de preparação, porque não é qualquer oficina que faz esse tipo de serviço, né? Então, tem as oficinas próprias de preparação,
que vão preparar seu carro, vai aumentar a potência, vão fazer o que é necessário para você ter um melhor desempenho lá na pista. E aí, essa oficina tem os mecânicos, né? Então, tem diversos setores. E aí, às vezes, você precisa trocar alguma peça do seu carro para aumentar a performance dele. Então, você vai comprar peça de outra empresa ou vai importar peças até de outros países. E aí você... Então, é todo um setor que vai entrando ali, que vai começando a girar uma engrenagem muito maior. E aí você chega no evento, né? A gente precisa tanto de várias pessoas, questão de pessoas para organizar a questão da portaria quando os carros chegam, equipe de segurança, o próprio carro, quando ele vai para a pista, ele precisa de uma equipe. Então, às vezes, os pilotos contratam até outras pessoas, ou o próprio pessoal da da oficina que é responsável pela preparação do carro contrata uma equipe para estar preparando mais os carros. Hoje a gente tem no cenário mais profissional, a gente tem um, hoje os carros, a maioria dos carros, eles são por injeção eletrônica, né? E é mais do que apenas uma injeção eletrônica. A injeção eletrônica é basicamente ela faz eletronicamente a mistura de ar e combustível ali para dentro do motor, né? Antigamente, por exemplo, carros mais antigos, lá da época que eu falei que a gente Carburador. começou, era no carburador. O carburador é algo mecânico, digamos assim, né? Que aí você controla a questão da quantidade de ar e combustível que entra mecanicamente. Você vai ali, regula e tal. Hoje em dia não, hoje é tudo eletronicamente. E aí tem pessoas que são especialistas nessa questão dessa programação, porque acaba que as injeções que são utilizadas nos carros de competição hoje, elas fazem mais do que apenas a parte de mistura de ar e combustível. Então, elas configuram várias questões no carro. Por exemplo, suspensão é algo muito fundamental na arrancada, a questão de suspensão, acerto de suspensão. Outra coisa que é muito difícil também na arrancada de você tá acertando é a questão de própria troca de marchas. Não é algo automático, só que é algo que você consegue configurar também pela injeção eletrônica, a questão por exemplo, o câmbio ele ficar mais macio ou ficar mais duro, porque tudo isso influencia na hora da troca de marcha, porque a cada milésimo que você perde, entendeu? Vai fazer muita diferença lá no final. A questão de potência que você coloca, porque se você coloca muita potência, o carro distraciona, e aí ele fica cantando pneu e Não sai do não lugar. faz tempo, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo para vocês. Às vezes o carro sai muito bem nos primeiros 100 metros ali, faz um tempo, faz um bom tempo, e aí a gente vai sabendo isso porque tem os vários sensores na pista. Só que chega lá no final, às vezes ele tá com muita potência, e ele, a hora que coloca a terceira marcha, ou seja, mesmo a quarta marcha, o carro distraciona, porque o carro, entendeu? E é tudo tipo degrauzinho assim que vai fazendo até o carro atingir o máximo da performance. Então é algo muito complexo. E isso eu falei por quê? Porque a gente tem pessoas especialistas hoje no Brasil só nessa questão de Tanner, que chama, que é fazer todas essas configurações. E às vezes as pessoas não ficam nem lá no evento. Acessa por computador, né? O sistema hoje é tudo por computador, coloca o cabinho lá. Às vezes a pessoa está em outro país e tá fazendo o mapa do seu carro, e é o mapa que determina todas essas coisas, né? Que a gente chama. Às vezes a pessoa está em outro país fazendo um mapa do seu carro para ele tá tendo a melhor performance possível. Então, assim, é uma cadeia de pessoas, uma cadeia de serviços, uma cadeia de empresas que a gente movimenta com um evento só. Fomentam a economia, né? Porque vocês têm que tornar toda a experiência agradável. Experiência para os Sim. pilotos, para eles poderem continuar Exatamente. frequentando, e a experiência para as pessoas que vão assistir essas performances. Né? Para poder você ter público e cada vez mais, e até poder cobrar a entrada e Não, tudo. com certeza. Inclusive, é uma preocupação muito grande da minha parte, né? Porque, igual, quando eu falei para vocês, quem começou o KM de arrancada foi o meu pai. Então, assim, até alguns anos atrás, aí eu comecei lá também,
tipo assim, eu era filho dele, só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis fazer tudo, sabe? Independente do se era para mim fazer ou não, eu queria estar fazendo. Eu queria estar ali no meio, queria estar envolvido. E aí, desde muito pequeno, eu tô lá no meio do evento, né? Eu não tinha as funções que hoje eu tenho, mas eu tava lá inserido no evento, querendo fazer alguma coisa. Eu tenho até uma história engraçada, porque é o seguinte, é, acaba por essa questão de preparação, de essa mistura de ar e combustível, e assim, são combustíveis bastante inflamáveis, às vezes, que os carros utilizam, carros de maior performance, acaba sendo um pouco comum acontecer de ter fogo nos carros mesmo, porque às vezes um carro quebra e aí como tem o combustível, coisa quente, igual eu falei para vocês, às vezes o tanque de combustível tá ali Na Na do frente frente. lá. lado do motor. Que é super quente. Então assim, já é algo acaba sendo um pouco comum essa questão de fogo e tal. E aí eu lembro que eu era bastante pequeno e tal, e eu ficava por ali, né? Onde estava acontecendo o evento, eu estava por ali, querendo ajudar, fazendo de tudo, não sei o quê. E aí uma vez um carro pegou fogo, e eu só sei que a primeira coisa que eu vi na minha vida, tipo assim, eu vi na minha frente foi um extintor. Porque assim, tem vários extintores, né, perto lá onde está acontecendo o evento, por causa do que é normal ter fogo. Eu sei que eu peguei um extintor lá que eu conseguia carregar, porque tem alguns que são grandões, e o extintor era até maior que eu. Eu peguei um pequenininho lá que eu saía carregar e saí correndo atrás do carro que tava pegando fogo. Aí, de repente, a hora que conseguiram apagar o fogo, aí meu pai chegou lá, ele olha, mas me deu uma bronca, porque assim, né, uma criança estava lá perto do Do carro carro. pegando fogo, mas é porque eu Gostava de estar é, ali. aí ele me deu uma bronca, né? E depois eu até entendi, lógico, né? Porque não pode. Inclusive é uma área que é restrita, mas como eu era do filho do organizador ali, eu tava ali no meio. E aí me deu uma bronca e nunca mais eu fiz isso não, mas assim, depois, lógico, que eu tive tamanho, aí sim. Mas aí eu fui sempre nessa questão Sempre envolvido. sempre envolvido. E aí começou que eu tive, conforme foi passando os anos, eu fui pegando esse gosto por estar organizando ali e tal, fui entendendo cada vez mais. Aí chegou o tempo que eu comecei a demandar as pessoas também, porque são várias coisas que tem para fazer no evento, na hora da organização ali. Então eu já comecei a falar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eu pequenininho ainda, mas eu já falava, você tem que fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. Pegou o jeito. Aí, assim, sempre gostei demais do evento em si, do que acontecia lá. E, e aí eu comecei a pegar cada vez mais funções para estar realizando e tal. Inclusive, até eu puxei isso respondendo a sua pergunta, por causa que, antigamente, o meu pai, ele meio que era nessa visão de preocupação com os pilotos e tal, e aí acaba que o bem-estar do público ficava um pouco mais de lado, a gente pensava e tal, e aí quando eu entrei, eu falei, ó, agora você vai ficar responsável só pelos pilotos, que deixa com o público eu resolvo. E aí eu fui começar a pensar e criar cada vez mais coisas para causar ainda mais entretenimento para o público, sabe? Porque, tipo assim, hoje em dia, o nosso evento, o KM de arrancada, ele é mais do que um evento só de arrancada. Porque a arrancada, beleza, tá arrancando os carros ali, é legal, é massa, só que muito do mesmo enjoa. Então, eu sempre tive essa ideia, muito do mesmo enjoa. Igual a gente tá aqui, se a gente ficar, o papo tá massa, o papo tá legal, mas se a gente ficar aqui 12 horas, enjoa, não tem como. Então, assim, eu sempre tive essa cabeça, se a gente ficar só na arrancada ali, pô, é um negócio que, sabe, a pessoa vai enjoar e tal. Então a gente começou a ter várias coisas. Já tinha na época as manobras radicais, era ao final do evento. E aí eu mudei algumas coisas pra gente já ter ali no meio do evento, para a pessoa meio que ter algo para fazer, tipo, no meio do evento, ter uma outra atração totalmente diferente. Aí, hoje em dia, por exemplo, no nosso evento, a gente tem arrancada, tem um show de manobras, a gente tem encontro de carros, sejam de carros preparados, que o pessoal vai, encontro de clubes de carros,
Hoje a gente tem o pessoal que vai com os carros rebaixados também, porque a gente quis unir todo esse pessoal em um evento só. No último evento que a gente fez uma parceria com a Bel Volks, e aí ela também levou os carros, e aí teve a galera que gosta de som, e aí a galera que gosta de som começa a gostar dessa outra parte de cenário de preparação de carros também. Então, assim, a gente quer entregar sempre ao máximo para o nosso público, né? Quanto mais coisas a gente entregar durante o nosso evento, melhor. Antigamente, meu pai, ele tinha a cabeça de fazer muita etapa, né? No ano, assim, ele fazia, às vezes, 7 etapas. E aí, é bom isso, só que é muito ruim no sentido de você não conseguir, a cada etapa que passa, você proporcionar, tipo assim, o que você quer fazer de máximo, porque acaba que o tempo de preparação de uma etapa para outra é muito pequeno. E aí você não tem tempo de uma etapa para outra, você criar novas coisas, você elaborar novos projetos, sabe? E aí era sempre essa correria. E aí eu fui falando para ele, a gente foi conversando, foi diminuindo essa questão da quantidade de etapas, mas para que cada etapa a gente entregasse o máximo do que a gente tinha para o nosso público e também para os nossos pilotos, entendeu? Quantos eventos vocês fazem num ano? Ó, num ano, o ano passado a gente fez 3 eventos no ano. Por quê? Né, o Autódromo de Goiânia ele é cada vez um autódromo mais visado por várias categorias, seja a nível regional, seja a nível nacional. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo para vocês. O Autódromo de Goiânia, hoje, ele é o autódromo mais cobiçado do Brasil em relação às principais categorias que a gente tem. A Stock Car, ela realiza 2 provas no ano, e teve ano que ela já realiza 3 provas. Por exemplo, o Copa Truck realiza 2 provas, a Porsche realiza 3 provas. Então, assim, é um autódromo muito visado por categorias nacionais. Justamente porque, por exemplo, Interlagos é um autódromo que já é muito visado por categorias internacionais. E aí as categorias internacionais acabam tendo preferência lá. E aí eles procuram, por exemplo, um autódromo daqui de Goiânia, porque é um autódromo com uma estrutura fantástica, é uma pista que é muito boa, todo mundo elogia bastante a pista. Então acaba que a gente tem esse problema com quantidade de datas. Mas o que a gente realizou ano passado foram 3 provas, e o que geralmente a gente realiza por ano são 4 provas. 4 provas? Uhum. Bacana. Cara, então beleza, se são 4 provas, vai ter agora o quilômetro de arrancada, vai ser aqui em Goiânia? Vai ser lá em Uberlândia. Pela primeira vez a gente tá indo lá para Uberlândia. Não é a primeira vez que a gente faz um KM de arrancada fora daqui de Goiânia. A gente já fez em Brasília também. Mas é a primeira vez que a gente está indo lá em Uberlândia. Vai acontecer dias 31 de maio e 1º de junho. E, assim, por que Uberlândia, né? A gente estava procurando um local que oferecesse toda essa segurança, todo esses requisitos que a gente tem para fazer um evento com segurança e que o nosso público tenha também todo o conforto, né? Porque a gente não pode pensar apenas na segurança para o piloto, a gente tem que pensar também na segurança, no bem-estar do público. E assim, a gente não tem pista de arrancada aqui perto. E o Autódromo de Goiânia, apesar de não ser uma pista de arrancada, é um local com toda a infraestrutura. E aí a gente encontrou lá em Uberlândia, o local lá chama Arena Reis. Então é um local com toda a estrutura, área de alimentação, tudo do melhor para oferecer o máximo de conforto e qualidade para o pessoal que vai lá, e pode ter certeza que vai ser um evento incrível. Tem uma oportunidade, pessoal de Uberlândia que ainda nunca acompanhou uma prova de quilômetro de arrancada, agora vai ter a oportunidade de participar lá, assistir. E a gente vai estar levando, como a gente fez na divulgação, né? É um novo CEP, mas é o mesmo DNA. Então a gente vai estar levando todas as atrações que a gente faz aqui no nosso evento, quando acontece em Goiânia, para lá também. Show de manobras, vai ter encontro de carro, exposição de carros também. Então a gente vai estar fazendo o máximo lá para estar entregando para o público de Uberlândia uma experiência, uma emoção incrível. E a receptividade dos vamos colocar, prefeitos, igual em Goiânia, vocês têm já o autódromo ali, mas você também precisa de uma infraestrutura ali também ao redor do autódromo, que quando tem evento, lota ali, que a polícia tem que organizar o trânsito. Então, organizado. Em Uberlândia também, você está tendo esse apoio ali?
Não, o Uberlândia a gente não tá tendo esse apoio, não. Inclusive, é um problema do nosso evento, porque, assim, a gente, historicamente, teve sempre muito pouca apoio político, apoio, sabe, de órgãos públicos para a gente estar realizando. Sempre foi um negócio que a gente quis fazer mesmo, né? Lógico, a gente utiliza as federações que são necessárias para a realização do evento, por exemplo, Federação Goiana. Inclusive, para a gente conseguir realizar um evento, a gente tem o nosso clube lá dentro da federação. Enfim, todas essas questões de apoio político, de órgãos, a gente sempre teve uma dificuldade, né? No último ano só que a gente conseguiu um apoiador que é o vereador Léo José. Porque, assim, a gente sempre recebia muito, principalmente em épocas políticas, muita promessa, sabe? Não, ano que vem, você pode ter certeza que isso e aquilo a gente vai fazer pelo evento, e nunca ninguém tinha feito, nunca ninguém fazia ou nada. Mas aí o Léo José, com mediação de um amigo nosso que é o Gustavo, que entrou em contato, falou com ele, trabalhava junto com ele no gabinete, ele realmente prometeu ajudar a gente, não só a gente do quilômetro de arrancada, mas outros setores também desse mundo do automobilismo, do mundo automotivo. E ele foi um cara que fez, inclusive ele, por ter feito, né, ele conseguiu bastante do nosso público de outros eventos também, público da galera dos carros, conseguiu bastante apoio nisso aí, porque ele correu atrás, é um cara que está sempre pronto para a gente para receber qualquer dúvida que a gente tem, qualquer pendência que a gente vai lá, tenta resolver com ele corre atrás, ou a equipe dele corre atrás. Então, assim, a gente tinha muito esse déficit de uma pessoa, ou se não de órgãos, de pessoas públicas para estar correndo, né, pela gente também lá no... Porque Lá... sem o apoio vamos colocar, dos órgãos aí ligado ao governo diretamente, na teoria vocês têm que bancar tudo, então. Tipo assim, vocês têm que ter ambulância à disposição, caminhão de bombeiros. Então, se o município não te fornecer isso, vocês têm que bancar isso e levar para o evento. a gente tem que bancar. Antigamente a gente conseguia o caminhão do bombeiro, só que aí foi proibido, eu não lembro o ano que foi, enfim, saiu uma legislação que o bombeiro em si, o caminhão ali e tal, não podia mais estar dentro de eventos. Ele pode ficar na parte externa do evento, mas não podia ficar na parte interna do evento. Tem algo relacionado a isso, porque eles têm que, se tiver alguma outra coisa, eles têm que ter o fácil acesso para sair. E aí, como é lá dentro, não tinha como eles ficar lá fora, porque também se acontecesse algo dentro do evento, até eles chegar, não dava tempo. Já não resolveu Então, mais. aí foi quando a gente montou toda a nossa equipe de resgate. Então, a nossa equipe de resgate tem um caminhão preparado com 1.000 litros de água, com mais 40 extintores lá dentro. E aí tem uns brigadistas também que ficam, que a gente contrata também para estar o mais rápido possível no local, que seja se acontecer um fogo, acontecer um acidente. Então a gente tem toda a equipe preparada, porque a gente tem que sempre oferecer o máximo de segurança possível, porque qualquer coisa que acontecer durante o evento, a imagem que está na frente ali é a imagem do evento, né? Sim. Independente se a gente tem a culpa ou não. Então a gente tem que sempre... A Segurança é o mínimo que a gente fala, né? Tem que ter segurança, não tem jeito. Nossa, muito legal. E eu vejo você falando, você vai falando com muita paixão, com muito amor. Querendo ou não, você nasceu ali dentro e eu vejo que você é uma pessoa muito interessada em vários aspectos, tanto que fez o evento crescer e ele se tornar o que ele é hoje. Mas fora do evento, né? Você já teve interesses em outras áreas, já desenvolveu outras vertentes. Como que é o Dimitri como empreendedor fora do KM de arrancada? Então é até engraçado, porque assim, eu, por estar lá dentro do KM, igual eu falei, desde pequeno eu comecei a ordenar, tipo assim, os funcionários que trabalhavam no evento, você tem que fazer isso, aquilo. Eu acho que eu sempre tive essa ideia um pouco mais de empreender, de chefe, e aí, na pandemia, eu lembro quando começou a pandemia, eu trabalhava lá no Tribunal de Justiça, e aí teve a pandemia, eu fui desligado de lá, e aí eu tentei um CLT, para trabalhar numa incorporadora aqui de Goiânia.
E aí acabou que não deu certo. E aí não é nem que não deu certo. Eu não quis, porque eu sempre tive essa ideia, tipo assim, quem que é meu chefe, né? E aí onde eu posso chegar? Aí e aí, então eu fiquei acho que uns 2 meses na empresa só. E aí né, eu fui ficando meio doido da cabeça. Falei, não, eu vou abrir um negócio para mim. Eu tentei algumas coisas na época na internet. Tava em alta essa questão de YouTube e tal. Eu tentei alguns canais de YouTube para ver se dava certo ali. Acabou que não deu. Aí foi quando eu tive a ideia de ter uma. Por causa que tava ainda no auge da pandemia ali e tal, o delivery tava crescendo bastante. Eu falei, vou fazer algo para vender com delivery ali, né? E porque assim, não é sempre que tá tendo evento. Então eu precisava sempre ter. Lógico, os eventos iam acontecer, mas eu não consigo ficar parado. E aí foi quando eu tive a ideia de iniciar na época, uma espécie de distribuidora, só que online só. Era só delivery ali que a gente fazia, a gente não recebia nenhuma pessoa, então comprei todo o equipamento e tudo, eu e um sócio meu. E a gente começou, e aí foi indo, o negócio foi crescendo, aí depois acabou que quando acabou a pandemia, deu uma caída um pouco no delivery. O povo E queria a- tudo ir nos lugares, né? o povo queria sair, o povo não queria ficar em casa, já tinha ficado anos em casa. Aí deu uma caída e tal, e eu sei que eu e esse sócio rompeu. E aí foi quando eu percebi que eu mexia muito com cerveja, refrigerantes, essas coisas. E aí, sim, eu vendia bastante, só que a minha margem era muito pequena, né? E aí e aí eu comecei a colocar vinhos também. E aí eu fui vendo que vinhos conseguiam uma margem melhor, né? E aí foi onde eu falei, não vou mais mexer com cerveja nem nada, vai ser só vinhos. E aí eu montei a Vinto Adega. Então uma adega também. A gente ainda tá só no online, não é uma adega física ainda, mas a gente tem o nosso site, a gente vende em diversos marketplaces, a gente também vende WhatsApp, Instagram, então pode acessar lá www.vintadega, tem o nosso site, tem vários rótulos, né? A gente tem o nosso sommelier também no WhatsApp para a gente estar respondendo tudo quanto é dúvida, às vezes surge alguma dúvida ali, a gente tem o nosso sommelier no WhatsApp também para estar respondendo. O que eu posso harmonizar com o quê? Então você pode estar entrando lá perguntando que a gente vai estar sempre E, respondendo e indicando. e esse mercado é um mercado sofisticado, né? Que o povo que É, aprecia um bom vinho ali realmente gosta daquilo ali e sempre gosta. tá buscando, né? Sim, com certeza. E assim, a gente viu, principalmente em Goiânia, um cenário que está crescendo muito na questão de degustação de vinhos, porque é o seguinte, há alguns anos eu fui para Curitiba, cara, e parece que toda esquina que eu passava tinha uma adega lá. E eu falava, nossa, mas que diferente, lá em Goiânia você quase não vê uma adega assim, Lá, tipo. lá em Goiânia, Botega. Você quase não vê isso. Hoje já até cresceu, Sim. tem várias adegas aqui em Goiânia. Mas ainda é um mercado que eu vejo muito crescimento, né? E realmente está crescendo. Eu vi até uma reportagem que passou esses dias na TV Anguera a respeito dos vinhos e tal aqui no estado de Goiás e está crescendo muito. Inclusive tem uma vinícola, não sei se era Catalão a cidade, que foi premiada mundialmente. É, um dos vinhos que ela faz. E aí acaba que também eu tive esse amor e esse interesse mais focado nos vinhos, porque minha mãe tem uma vinícola. Ela tem uma vinícola lá em Itapuranga, né, no município de Itapuranga, a gente tem uma fazenda lá. E aí ela começou na verdade, ela começou na época, acho que foram 500 pés de uvas. E aí ela foi plantando, tinha algumas qualidades diferentes. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E assim, eu fui me apaixonando muito pelos processos, né? Do, do vinho, os processos do cultivo da uva mesmo, até chegar no vinho, né? A gente ainda não faz o vinho. Minha mãe faz apenas o suco integral e que eu tenho até que puxar um pouco que suco maravilhoso. Inclusive, depois eu vou trazer para vocês. Coisa Chama boa. Costa Nossa. da Serra, a vinícola lá. E é sensacional. A gente agora que está maturando ainda as uvas para fazer o vinho mesmo, porque a gente tinha apenas a qualidade Syrah, Isabel, Cora, entre outras uvas que a gente trabalhava lá. Só que não tinha uvas que são mais conhecidas, como a Cabernet Sauvignon. Então agora a gente tem a Cabernet,
A própria Syrah, a gente estava evoluindo, minha mãe, né, no caso, junto com os processos, evoluindo ela porque ela também é uma uva muito usada para vinho também. Então, todo esse amor aí vem de família e é tudo meio que conectado. Não, é engraçado que você entrou no ramo Pelo automobilístico por meu causa pai. do seu pai. E do vinho você entrou pela sua mãe, que aí acabou que, apesar de você conhecer todo o processo de produção ali, que elas, desde plantar a uva ali, então você pega o processo Uhum. desde o início, ainda você agora também virou um cara que vende o vinho ali, que É, entende um pouco mais, porque só esse conhecimento que você já pegou do processo com sua mãe, já consegue também saber qual que é o vinho, talvez um sabor mais forte, mais isso. suave, e por causa até da uva ali, que eu também não sabia dessa Não, questão da quantidade. exatamente. E assim, tem todos os processos, né? Inclusive, quando minha mãe foi plantar a vinícola lá, né? Muita gente falava, mas aqui, Goiás, uva. Mas só que não só lá Uhum. tem, mas como, tipo, várias outras cidades de Goiás, igual eu falei, essa de Catalão que foi Tem premiada. Pirinópolis também, né? Pirinópolis tem bastante vinícola também. Uhum. Então, aqui é uma região muito boa também para uva. E não é fácil, a uva é algo que dá muito trabalho, muito complexo. É, principalmente para você acertar a questão de açúcar da uva, e isso influencia totalmente no vinho. Por isso que tem, por exemplo, às vezes o vinho, ele de tal safra, ele é muito caro e o vinho de uma safra depois é um preço totalmente diferente. Mas é por causa disso, para você acertar aquela safra que talvez é mais cara, porque acertaram No, sa- exatamente no, na questão de quantidade de açúcar, para a uva, né, se desenvolver. Então, assim, é muito complexo e por isso que é bem valorizado e é um mundo também que eu comecei a amar aí também. não, e num jantar, no almoço, um vinho faz total diferença, Total né? diferença. É, Total. tipo assim, uma das bebidas que eu gosto também, assim, tipo assim, pelo sabor. Cada um, sim, tem um gosto de cerveja, chopp e tal, mas pra mim o vinho eu acho que ele sai na frente das É, outras bebidas todas, sabe? não, o vinho é muito bom. É, cara. Não tem como não. E eu também sou apaixonado. E assim, o vinho, diferentemente, por exemplo, da cerveja que você falou, porque, por exemplo, a gente toma uma cerveja, a gente só quer tomar daquela cerveja. Tipo assim, uma marca, digamos assim, né? E o vinho não. O vinho você quer ver tal marca, mas você quer conhecer outra marca também, e outra marca, e outra marca, e outra uva. E aí, tipo assim, é sempre uma descoberta o vinho. E você conhece a história também, né? Daquela Exatamente. vinícola, como que ela produz, qual que é o processo dela. Então tem uma história por trás daquela garrafa ali, até ficar pronta na sua mesa, né? Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quando você traz a história para o produto, Uhum. é algo. Sim, igual você falou, cada safra vai ter a sua particularidade, diferente talvez do processo produtivo de algumas Uhum. cervejas que são industriais, né? Não são aquelas cervejas artesanais, que talvez não seja possível reproduzir e É, fazer esse comparativo, mas é muito legal. é por causa, né? A cerveja, às vezes, por exemplo, seja de um ano ou de outro, às vezes ela vai ter o mesmo. As industrializadas, no Uhum, caso, né? Às vezes vai ter o mesmo sabor, mas o vinho não. O vinho, além de cada rótulo ser diferente, no sentido de cada marca ter a sua uhum, particularidade, ter o seu sabor, cada uva ter o seu sabor, mas além disso, ainda cada safra daquele mesmo vinho tem o seu sabor. Então, são uhum. muitas coisas somadas aí para abrilhantar ainda mais o vinho. E de onde que, assim, eu sei que você já foi criado em alguns meios que te proporcionaram a gostar de alguns segmentos. Ah, Mas e essa questão de ter essa visão de querer montar negócios, assim, de promover coisas para a sociedade, para, tipo assim, para mover uma economia. De onde surgiu isso em você? eu acho que um pouco surgiu, assim, eu tenho uma frase que eu utilizo para mim, que é o seguinte, é, Deus, ele só faz o impossível a partir do momento que a gente fez tudo que era possível. E a gente sou de uma família bastante católica, a gente, né, crê bastante, e é isso, eu sempre corri atrás, eu sempre, eu sempre tive vontade de ter as minhas coisas, né? Eu nunca quis depender de pai, ou depender mesmo eu sabendo que pro que eu precisasse, eles estariam ali. Mas eu desde criança, eu nunca fui muito de pedir as coisas para os meus pais.
Eu sempre quis ter a condição de comprar minhas coisas. Então, assim, eu ia juntando um dinheirinho ali, juntando um dinheirinho ali, juntando um dinheirinho ali, até conseguir comprar minhas coisas. Então, isso para mim sempre foi uma paixão. Ter a condição de comprar as coisas que eu quero. E aí, e foi da onde que surgiu, acho que essa questão de empreender. Eu, quando trabalhava com CLT, eu não via muito, tipo assim, no sentido de... Eu, tinha algo sempre me limitava, entendeu? E eu sou uma pessoa que parece que eu tenho que nascer e eu não posso ter um teto na minha cabeça. Eu sempre estou pensando e estou sempre sonhando alto. Inclusive, na área dos eventos, né? O KM de Arrancada é um evento que foi criado pelo meu pai. E aí, ano passado, eu criei um evento próprio meu, que chama No Prep Titans. E a gente realizou a primeira etapa, né? E foi até como um protótipo ano passado, a gente realizou em agosto do ano passado. E assim, foi um sucesso o evento. É um formato totalmente diferente, apesar de ser arrancada também, mas é uma outra pegada, um evento diferente. É um evento de mais fácil entendimento para o público, porque o KM de arrancada é um evento que tem as categorias. E tal, categoria isso, são as categorias profissionais. E esse outro evento que eu criei, é um evento que não tem categorias. É quem passou na frente ganha. Então, assim, cada puxada é como se fosse uma final. É um negócio muito legal também. Foi uma forma inspirada em outros eventos, principalmente que acontece nos Estados Unidos, mas com um DNA próprio. Então, eu sempre tive essa ideia. Eu sempre nasci não, eu não gosto quando tem um teto na minha cabeça. Eu sempre estou pensando, inclusive esse é um evento que eu coloco muitas fichas, né? E assim, minha cabeça ela nunca para. Às vezes eu estou trabalhando na Vinto ali, mas eu já estou pensando em algo da arrancada. Às vezes eu estou trabalhando na arrancada, eu já estou pensando em algo desse outro meu evento. E aí sim, é sempre pensando em outras coisas. E às vezes eu já estou pensando em abrir outras empresas também de outros ramos. E é sempre um giro. A cabeça viu. A cabeça a mil, sempre. Não, e o pessoal ainda fala, né? Tipo, que diferente de quem está ali na frente empreendendo, que acha que não, vou empreender e trabalhar menos. Pelo contrário, todo mundo que a gente Nossa. conversa aqui traz essa visão. Não, eu tô o tempo todo pensando em alguma coisa, pensando, validando ideia, fazendo algo, porque a roda precisa girar e a gente precisa estar sempre ali trazendo inovação, desenvolvendo. E você falando, me veio essa lembrança que é exatamente isso, né? O espírito empreendedor. Você tem que estar sempre buscando Sempre. e aprimorando para poder ter cada vez mais atrações e gerar mais engajamento com as pessoas que conversam ali com o seu negócio. Exato. Tipo assim, a gente sempre tenta criar uma comunidade, seja no KM de arrancada, seja, por exemplo, na Vinto também, porque a partir do momento que a gente está com pessoas que gostam daquilo que a gente faz, ou fica tudo mais natural, fica tudo mais fácil. Igual, por exemplo, acaba que no KM de arrancada e na Vinto a gente mexe com vendas. Então, aquela venda indireta que é a venda que eu acho que sai naturalmente, né? Não é aquele outdoor estampado compre. Eu acho que hoje em dia, né, o pessoal chama, vem bastante carregado pelo storytelling e tal. Então a gente tenta sempre contar essa história e tentar, né, com que a pessoa compre, seja um vinho ou seja um ingresso de um evento, né, de uma forma naturalmente que ela vá com esse sentimento de, nossa, que legal. E inclusive é algo que a gente faz, por exemplo, no KM de arrancada, sempre tentar trazer uma atração nova e sempre proporcionar o máximo possível para a pessoa que está indo no evento, tipo assim, nossa, parece que eu não consegui curtir tudo que tem no evento. Eu sempre tento assim colocar o máximo de coisas possíveis para a pessoa ter isso. Nossa, parece que vou ter que comprar o próximo ingresso para ir no próximo. Então, é sempre é sempre essa questão E uma dúvida, para vender o máximo. essa parte de alimentação, bebidas do evento de quilômetro de arrancada, é vocês que fornecem ou vocês pegam parceiros, igual tipo, eu tenho uma cervejaria, eu sou dono de alguma cerveja aqui, eu quero patrocinar o evento e quero que minha cerveja que, que esteja no evento ali. Vocês têm isso hoje já ou vocês estão abertos para isso? Não, a gente está aberto para isso. A gente não cuida da questão a gente não vende as bebidas no evento, nem a comida. Por quê?
Porque quando a gente realizava aqui no Autódromo de Goiânia, e esse ano a gente não está realizando porque o autódromo está passando por uma grande reforma, porque vai receber a MotoGP em 2026. Então o autódromo está todo destruído, jogado no chão, porque vai reformar. Mas lá no autódromo é por licitação. Então, quem era permitido fazer a venda de bebida, comida, era só quem tinha licitação de lá. Então, a gente não conseguia fazer esse comércio de bebidas ou nada do tipo. Mas a gente está aberto, sim, a patrocinadores que... Inclusive, a gente já até conversou com alguns, mas a gente nunca fechou com nenhum. Por exemplo, eram de uma cerveja artesanal. Mas a gente está aberto, sim, a patrocinadores. Inclusive, patrocinadores do evento. A gente tem alguns patrocinadores que são fiéis, que estão com nós há vários anos, por exemplo. A PIC, que eles são distribuidores de óleo e outros produtos também para carro, né? Eles trazem um produto que, tipo assim, de muita qualidade a um preço justo. E são produtos que podem ser utilizados tanto para carros comuns, tanto para carros Alta performance. de alta performance. Então, não só, eles não só têm a linha de óleo deles, mas como de vários outros produtos. Tá com a gente tem a Space Parts também, que já tem a questão de peças para carros de alta performance. Eles vão lá, pegam o seu carro, montam da forma que você quer, te entregam o carro. Então, eles fazem todo esse processo. Mas a gente tem um pouco déficit nessa questão de patrocinadores. A gente sempre vem tentando novos patrocinadores. E é um ramo interessante para Um ramo concessionária, pessoal de vários. peça, de combustível também. Eu acho que, igual você falou, que são combustíveis específicos. A gente já teve alguns rede de postos que patrocinavam, mas no momento que patrocinam são só esses que eu falei. Mas a gente já teve rede de combustível, já teve supermercados patrocinando, enfim. E assim, é uma área até para você que tem empresa, né? Aqui já puxando, né? Querendo um patrocínio. Mas assim, como é um esporte, e às vezes até você vai saber falar mais sobre isso, Walter, que como é um esporte, tem aquela questão de a empresa, a empresa que, por exemplo, ela investe no esporte, ela tem certos descontos, benefícios em relação a impostos, algo nesse sentido, né? Sim, tem sim. Mas assim, tem isso, mas além disso, eu acho assim, cara, se você está expondo sua marca num evento desse, que todo mundo ali é apaixonado por ver, que o cara também talvez está nesse mercado, ele tem a oportunidade de conversar diretamente com o público dele e, consequentemente, ele vai fidelizando. Igual você falou, cara, ali vocês estão unindo vários grupos de pessoas, vários tribos, gente que gosta de carro rebaixado, acessórios, de som. Então, assim, são várias pessoas que talvez o cara só gosta de colocar som no carro dele, ele olha pro lado e vê o cara ali que mexeu no carro dele, o carro dele ficou melhor, e fala, cara, eu também quero isso aqui pro meu carro. Exato. Então ele já vai começando a despertar interesse para um mercado que ele nunca não conhecia, sabe? Então, eu mesmo, assim, antes de conversar e trocar uma ideia contigo, eu não sabia dessa tanto de regra, que tinha regulamentação, como que funcionava esse esporte e esse evento, sabe? Então, assim, quem estiver nos assistindo aí e tiver interesse de participar desse evento, tá convidado. E aí, o pessoal de Uberlândia também que estiver ali e nunca presenciou um evento desse, vai estar pertinho de casa ali, né? Facinho para ir lá visitar. Pela primeira vez vamos estar lá em Uberlândia e pode ter certeza que vamos estar fazendo um evento incrível lá. E os outros três já aconteceram aonde? As outras etapas, a gente ainda está ainda esperando, porque tem a previsão do autódromo retornar esse ano ainda. Entendi. E a gente está com essa expectativa. Vai ver porque ainda não é nada definido a data que vai voltar, então por isso que a gente não tem como se programar para quando vai acontecer, mas quando a gente ficar sabendo, a gente vai estar E se eu for prefeito de uma cidade, eu escutei você falando, cara, os governos, as prefeituras, os órgãos não apoiam essa iniciativa desse evento, igual você falou, cara, em vez de estimular o pessoal a ficar pegando racha na rua, vamos estimular um evento desse na cidade, quiser trazer vocês, como é que eles te encontram? É só entrar em contato no nosso Instagram, então a gente tem uma equipe só responsável por estar respondendo, né? Seja o WhatsApp, seja o Instagram, né? Inclusive foi algo que eu fui trazendo para o nosso evento, que foi sempre assim, ó.
O meu pai, antes, ele tinha essa ideia de fazer o evento para muitas etapas e tal. E acaba que, às vezes, o público de uma etapa, às vezes, grande parte, é o mesmo público da outra etapa. Então, assim, fica muito, tipo assim, muito do mesmo para a pessoa, sabe? Quando ele fazia muito isso. Aí foi quando eu espacei um pouco mais essa questão de etapas, porque eu sei que o pessoal gosta, só que mesmo uma coisa que você gosta muito, às vezes você enjoa se você vê muito daquilo. Então eu falei, não, vamos espaçar mais, diminuir a quantidade de etapas, conseguir oferecer o máximo de infraestrutura pro evento acontecer, para aquela etapa ser muito boa, para a gente conseguir que nas próximas etapas a gente consiga grande parte do público que foi nessa. Então, assim, o nosso público, etapa por etapa, vai crescendo. Assim, ó, a gente compara até... Vou dar um exemplo, porque não tem como a gente comparar o nosso evento, que é automobilismo, ali, com um evento de um show, por exemplo, que aí dá milhares e milhares de pessoas. Mas, por exemplo, na última etapa que a gente levou mais de 5 mil pessoas de público. Oi, gente, com força. E assim, em relação a um grande evento, por exemplo, uma Stock Car, a gente até levou mais público do que algumas etapas da Stock Car que teve ano passado. Então, assim, a gente é um evento que, apesar de ser de característica regional, e mesmo envolvendo pilotos que sejam de outros estados, é um evento que ainda é regional. Mas que além de cultivar dentro de cada pessoa esse interesse, porque, por exemplo, você vai numa prova de Stock Car, é muito legal, claro, só que, tipo assim, nossa, que legal, eu quero começar, mas você não vai começar numa Stock Car. Então, assim, são os eventos regionais que geram essa vontade na pessoa e essa acessibilidade, principalmente, porque ela pode olhar os carros arrancando e ela tem um carro dela na casa dela, pode falar, nossa, eu quero arrancar lá também. Então, assim, você começa a gerar isso. Inclusive, teve pilotos que já saíram no nosso evento para outras categorias também, sejam categorias de circuito, algo do tipo. Então, que começaram ali, né, a carreira do automobilismo deles. Então, é um evento para trazer essas pessoas e a gente pensa muito nessa questão de infraestrutura, porque, querendo ou não, é proporcionando uma boa experiência que a gente vai conseguir aquele marketing orgânico, que é de a pessoa passar no boca a boca para outras pessoas, ou ela postar algo no Instagram dela, e assim, e se a pessoa gosta, aquele marketing vai ser diferente, que ela vai Concordo. fazer. Porque ela vai falar bem, ou ela vai divulgar, vai contar para outras pessoas. E as pessoas que elas estão nos assistindo e querem acompanhar vocês no Instagram. O Instagram é KM de Arrancada mesmo? Isso, Arroba? @KM de Arrancada, tudo junto. Então pode curtir lá, pode seguir lá que a gente vai estar soltando várias novidades, inclusive para quem for de Uberlândia, né? Logo logo a gente vai estar chegando lá com um evento, dias 31 de maio, 1º de junho. Mas quem for de Goiânia ou de outras regiões também pode ficar ligadinho que Pode ir também. logo logo mais vai ter informações. E é bem ali, né? Não, é perto, ixi, ó, Hein? pulo. E a pista cena dupla. que escutou você explicando ali, falou assim, ó, cara, eu tenho um carro que ele não é ainda mexido, mas eu quero participar do quilômetro de arrancada. Como é que ela se inscreve? É só ela entrar em contato lá pelo nosso Instagram mesmo, Uhum. lá no link, onde tem todas as informações. Aí tem a parte de inscrição para pilotos. Aí clicou lá, ela vai ser redirecionada para o responsável das inscrições. Ele vai explicar tudo, como funcionam as categorias, quais que são os valores para estar correndo. E aí ela vai fazer sua inscrição, né? Ela preenche uma ficha de inscrição. E aí é só aguardar no evento. Lá também tem toda a equipe nossa orientando as pessoas que estão chegando lá, que às vezes a gente tem muitas pessoas que estão começando ali pela primeira vez. Então a gente tem toda a equipe para orientar o que tem que fazer, o que não tem, como que funciona. Se precisar, vai lá, explica uma vez, explica duas, explica três, até a pessoa entender. E aí, conforme ela vai entendendo, ela vai melhorando e pode ter certeza que todo mundo que vai é uma experiência incrível. Fora do quilômetro de arrancada, vocês também participam de outras provas, não participam? Outras. E como que essa participação? O Jeep Cross também, vocês participam lá, né? Exato. A gente realiza em diversos estados a direção de provas de Jeep Cross.
né? A gente tem a nossa equipe também de cronometragem. A gente tem a cronometragem tanto da arrancada, que é uma espécie de equipamento, e tem a cronometragem específica para o Jeep Cross. E aí a gente faz a cronometragem, que basicamente é o que é a cronometragem, é a marcação dos tempos. Então a gente faz essa marcação dos tempos e também faz a direção de prova, né? Que como diretor de prova, o que pode acontecer, o que não pode, regras, se tiver que fazer alguma penalidade para determinado piloto, enfim, toda essa questão a gente faz e a gente tem bastante provas aqui no estado de Goiás, mas o estado que a gente mais vai com frequência é o Mato Grosso. Inclusive, próximo final de semana tem prova lá na cidade de Santo Antônio do Leste. Dá uns 200 quilômetros de Primavera do Leste, não sei se já ouviram falar. Já Primavera ouvi do falar. Leste também tem bastante prova lá. Já ouvi falar pertinho lá de Novo São Joaquim, ó. Cidade dela. Inclusive, a gente já tem um outro caminho que a gente vai saindo, que a gente passa lá por São Joaquim, se eu não estiver enganado. Passa por lá. E quando você, ao invés de passar por Primavera, você pode passar por Dentro. Depois de Barra do Garça, a gente vira direita ali, Isso, passa Nova Chavantina e passa no São Joaquim, pega uma estradinha de chão, né, que é de lei, e chega lá em Santo Antônio. Mas antes a gente pegava quase 150 quilômetros de chão, alguns anos atrás, para chegar, passava por São Joaquim, era chão até chegar a São Joaquim, e depois era chão até chegar a Santo Antônio do Leste. Agora, acho que até chegar a São Joaquim, acho que é quase tudo asfaltado. Isso, agora eles asfaltaram ali de Nova Chavantina para Novo São Joaquim, e aí agora tá só de Novo São Joaquim para Santo Antônio de estrada de chão. Legal. Legal. Bom saber que você é de lá. Pois Nossa, já passando alguns apuros, viu? A gente saiu de Santo Antônio do Leste de madrugada e tava com muito pouca combustível. Muito pouco combustível. E aí, não tem posto. E aí, e o seguinte, lá o posto ele não abre de madrugada, né? E aí a gente saiu de lá e aí foi andando. E cadê que achava o Novo São Joaquim lá? Não achava. Tipo assim, porque acaba que é um pouco longe, né? E aí foi acabando combustível. E aí eu sei que antes de chegar em São Joaquim, tem meio que um morro assim. Aí a hora que a gente chegou e viu as luzes lá embaixo, deu um alívio, porque aí era só na banguela e aí chegava. Não, e assim, é interior, né? Diferente, eu sempre vou explicar, e talvez você vai entender, porque você viaja bastante, já deve ter visto, os interiores de Goiás é diferente dos interiores de Mato Grosso. É diferente. Porque, assim, por mais que é interior, as coisas não abrem no domingo à tarde, não abre de madrugada, uma cidade é muito longe da outra, então tem essas diferenças. É bem legal. Assim, às vezes, em Goiás, tipo assim, além de parece que uma cidade ser... Acho que talvez a quantidade de cidades é maior, talvez, porque, não sei também por causa que Mato Grosso é maior do que Goiás. O espaçamento de uma cidade com a outra ali, né? Às vezes é muito distante ali. Falta muita infraestrutura no meio desse caminho. Nossa, não tem. É só na cidade. Então, tipo assim, se você quiser um posto no meio do caminho, não vai ter. Não tem nem uma currutela. Aqui tem as famosas currutelas, né? Lá parece que não tem muito como as currutelinhas no meio de estrada, assim. E aí fica tenso. Cara, então bacana. Vocês têm várias frentes ali nessa parte de cronometragem de evento, de estruturação do evento mesmo, do quilômetro de arrancada. Tem o evento que você também criou. E o que você criou vai ter esse ano também? Não, esse ano provavelmente não. A gente fez um projeto, inclusive, quando eu falei do vereador Léo José, a gente está com um projeto também para realizar ele aqui em Goiânia, na proporção que... Porque quando a gente realizou ele foi meio que uma espécie de piloto, porque era um formato totalmente diferente, era tudo meio que novo, a gente precisava testar. Então, a gente fez um evento como se fosse um evento teste e foram, tipo assim, muito positiva a recepção. Inclusive, a gente, fez várias provas de KM de arrancada na vida, mas eu nunca recebi tanta positividade, tipo assim, elogios de um evento como foi o No Prep Titans que a gente fez no ano passado. Mas é um evento que precisa de mais estrutura, no sentido de apoio público mesmo, então a gente está correndo atrás disso. Esse ano acabou que foi comprometido por causa da reforma do autódromo, então é um projeto que a gente deixa para 2026
E ano que vem a gente vem para fazer um evento aí sensacional de nível nacional aqui em Goiânia, Bacana. no cenário da arrancada. Não, coisa boa. Então, assim, o brasileiro que gosta de automobilismo, veículo, de carro antigo também, que tem muita gente aqui em Goiânia que gosta de carro antigo, Com de certeza, restaurar carro, é um evento para ele lá demonstrar o carro dele, com para ele certeza. conversar com as pessoas, trocar ideia. Não, todo mundo que gosta e ama esse cenário, eu divido um pouco em dois cenários, mas eu meio que englobo tudo em um só, que é o cenário automobilístico e o cenário automotivo. Né? Automobilístico ali das corridas, às vezes a pessoa gosta de uma Fórmula 1, gosta de um Stock Car, mas essa mesma pessoa, ela pode gostar às vezes também de um carro rebaixado, de um carro de som, de um carro preparado, então eu englobo esses dois cenários em um só, e é o que o nosso evento faz, né? O nosso evento, ele proporciona, né, o máximo de atrações, seja encontros, seja carros preparados, seja carros rebaixados, seja carro de som, seja carro de arrancada, seja carro de drift, de manobras radicais. Então, assim, tudo isso em um evento só, porque aí a pessoa, talvez ela nem gosta de outros mundos, mas quando ela começa a conhecer mais, ela começa a se interessar, né? Então ela vai. Eu mesmo eu não gostava por exemplo, eu não era um cara muito do som automotivo, era mais sempre fui dos carros, né? Aí em um momento eu comecei a gostar, e aí depois eu montei no carro um som, e aí você começa a ir. É engraçado, você vai conhecendo novos mundos, vai pesquisando, e eu sempre fui uma pessoa, eu gosto muito de pesquisar sobre as coisas, entender. Antes de qualquer coisa, eu tô sempre lá pesquisando. Ah, como é que é isso, como é que é, não sei o quê. Eu sempre gosto muito de aprender as coisas. Dimitri, esse mercado que você colocou ali tem a paixão por esse mercado de evento, mas mesmo sem apoio, tanto apoio aí vamos colocar dos nossos políticos aí, do nosso governo de forma geral, vocês não deixaram isso cair tipo assim, não é só um hobby, é uma paixão mesmo ali, vamos promover um evento ali para atrair essas pessoas. Apesar de todos os desafios, qual que seria uma dica que você deixaria para quem está nos assistindo aqui, falando assim, cara, eu também tinha vontade de ter um evento desse aqui na minha cidade, ou eu queria também participar do evento desse, eu queria fazer eventos também, mas a pessoa vai olhando que é um cenário bem desafiador. O que você daria de dica para a pessoa que tem essa vontade hoje, mas não tem condições, não tem um apoio, não tem nem o caminho que deva começar? Eu acho que a pessoa, principalmente, ela tem que começar a encontrar outras pessoas que às vezes têm o mesmo objetivo, né? Que mesmo que, por exemplo, se a pessoa não tem muita condição, ela não vai conseguir, às vezes, contratar uma equipe suficiente, porque eventos assim, né? Seja dependente do tamanho, precisa de uma grande equipe, né? O nosso evento mesmo, a gente tem cerca de quase 70 pessoas que trabalham ali para o evento acontecer. Então, se ela está querendo começar nesse mundo de eventos, ela precisa, eu acho que primeiramente se alinhar a pessoas que também querem começar a esse mundo, né, de eventos ou algo do tipo, até para eles conseguirem ter essa maior quantidade de pessoas para realizar, porque assim são muitas coisas. Você começa a dividir as funções para cada pessoa e aí vai ficando mais fácil, porque quando é tudo só em um organizador, se ele não tiver uma equipe para ele conseguir passar as demandas, tudo que é responsável, fica complicado. Então, assim, comece a procurar pessoas que às vezes têm, ou às vezes amigos, que têm o mesmo objetivo ali e tal. Pô, vamos fazer um evento, seja, sei lá, quero fazer um evento na minha cidade, tem um espaço? Não, mas tem um local ali que talvez a gente consiga com a prefeitura. Pô, vai lá, conversa com seu prefeito, fala assim, olha, a gente tem... Mas, assim, vá mais estruturado. Eu acho que isso é um grande problema que as pessoas têm, é de não ter estrutura na hora de pedir algo pro pessoal, seja de órgãos públicos, prefeito, prefeitura ou algo do tipo. Vá com um projeto, faça um projeto ali, desenvolva um projeto, leve lá na sua prefeitura para tentar falar com o seu prefeito, falar com alguém lá
da prefeitura, mas leve um projeto organizado, mostrando como que vai ser, como isso, como aquilo. Porque não adianta lá você chegar lá e falar as coisas, porque assim, a pessoa não vai entender e aí não vai desenvolver nada. Então, vá com um projeto estruturado, como você quer fazer, e isso e aquilo. Igual eu falo, por exemplo, o No Prep Titans, que é o evento que eu fiz no ano passado, é meio que eu fiz, eu já estou acostumado a realizar o KM de arrancada, mas eu sou organizador juntamente com meu pai. Então, ele cuida de um setor e eu cuido de outro. Ele cuida da parte de pilotos e pista, enfim, e eu cuido da parte de divulgação, marketing do evento. Então, assim, fica mais fácil quando você divide as funções, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que quer fazer, ela pode estruturar esse evento até para ela visualizar melhor o que ela quer e o que ela não quer, para também a pessoa que ela vai apresentar o projeto também visualizar e entender como vai ser. Porque às vezes ela tá com uma ideia na cabeça, só que só de ela explicar, não fica claro, nunca fica claro. Então tem que ser algo visual ali. Correr atrás de pessoas, tipo assim, a gente, depois de vários anos, a gente vai entendendo que a gente precisa de tal pessoa para liderar por exemplo, lá no nosso evento, na portaria, a gente tem uma pessoa que é a responsável pela portaria, que vai cuidar de todos os problemas que acontecer lá. A gente tem uma pessoa que é responsável por resolver todos os problemas que acontecem na segurança, por exemplo. Uma pessoa para resolver qualquer problema que acontece na pista, no sistema de cronometragem. Entendeu? A gente vai criando pessoas principais para estar resolvendo aquele setor que ela foi designado. Então, é uma empresa, um evento é uma empresa, né? Não adianta você achar que você sozinho vai dar conta de fazer tudo, porque não vai. Então, você precisa, né? É uma estrutura grande, né? É uma estrutura, é uma empresa. Cara, igual você falou no final, é uma empresa que tem departamentos, igual você foi falando, Sim. cara, que tem um responsável por cada departamento ali. Inclusive, a gente tem um CNPJ também para realização dos eventos, que sem ele não faz. Então, Essa eu não sabia, não. tem um CNPJ do clube, né? O clube, ele tem todas as... como que fala? Como ele é um clube voltado para o cenário esportivo, ele tem como se fosse ele tem uma eleição, então tem os presidentes, tem os dirigentes, tem os vice-presidentes. Então, é tudo isso em volta dessa questão, porque é um clube destinado à realização de eventos. Então, é um CNPJ específico. Eu não sei muito, né? Porque eu não entendo essa questão muito. Às vezes é o contador que cuida, eu não... Sim, é uma associação ali. como se fosse uma associação, exatamente. Mas é próprio para a realização de eventos mesmo. Nossa, que legal. E assim, a gente começa a falar e os assuntos vão fluindo e o tempo voa, né? E... Nossa, seu nome às vezes me enrola a língua, hein? Dimitri. Não, mas é normal. Você já deixou aqui o arroba das pessoas para o KM de arrancada e para a sua empresa de vinho, quem tá ali querendo fazer um jantar. Deixa seus contatos para quem quiser encontrar vocês no Instagram, nas redes sociais. Ah, ótimo. Para falar qualquer dúvida a respeito do KM de arrancada, pessoal, é @KM de arrancada, tudo junto. Né? Então, lá a nossa equipe vai estar te respondendo. Se você, né, é um entusiasta do vinho, quer conhecer mais, você gosta de vinho, quer saber mais sobre a nossa carta, você seja daqui de Goiânia ou de outra região do país, a gente entrega em todos os locais. @VintoAdega, tudo junto também, é o nosso Instagram. VintoAdega, né, o nosso telefone WhatsApp é 62982046462. Então, se você ama vinho, VintoAdega. Se você ama carro, KM de arrancada, né? A gente tem outro Instagram também do nosso outro evento, chama @NoPrepTitans, tudo junto também, que é o do evento que eu falei para vocês que é o meu evento. Só seguir a gente lá para vocês, né, ficarem mais por dentro de tudo que vai acontecer aí. Isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí que tem evento bom chegando aí. Obrigado, Dimitri, pela conversa aí. Eu que agradeço pelo convite. E obrigado, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.